Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Liderança em Pauta. E no programa de hoje, vocês não têm ideia quem eu estou recebendo. Uma grande amiga, uma referência na governança corporativa do país, conselheira, presidente do Conselho de Administração do IBGC, Gabriela Baumgart. E minha super amiga. Que delícia! Obrigada, Clau, pelo convite. Uma honra enorme estar aqui. Promessa é dívida. Foi, gente. A gente estava atrás dessa data há um tempo. Foi. Eu falei, não vou deixar passar. Uma honra enorme. Obrigada, amiga. E muito legal, porque, gente, vocês sabem que eu sempre trago aqui nos nossos programas pessoas que eu vejo que têm um conteúdo, uma história maravilhosa a compartilhar, para que a gente possa aprender ainda mais, refletir, ouvindo exemplos e referências de outras pessoas que são referência no cenário nacional, né? Gabi, eu sei que você é advogada de formação, sei que você trabalhou nas empresas do Grupo Baumgart, você está aí na terceira ou quarta geração, né, já o grupo, e você também em algum momento foi executiva, né? Trabalhou em escritório de advocacia, virou conselheira. Eu queria que você contasse para nós um pouco da sua carreira e do que levou você a fazer as escolhas que você fez dessas transições. Clau, ótimo. De novo, obrigada. Muito bacana essa reflexão, né, de ciclos profissionais, ciclos de vida, como isso vai deixando a nossa jornada nessa terra mais interessante. É, né? Isso mesmo. Então, como você falou, eu me formei em Direito, trabalhei na área empresarial, em grandes escritórios de advocacia aqui em São Paulo. Uhum. Tive meus filhos muito jovem, eu gosto de misturar carreira com vida. Uhum. Né? Eu casei jovem, tive meus filhos com 24 e 26 anos. E quando Catarina, minha menor, tinha nascido, eu naquela loucura de viagens, né, Brasil inteiro, sempre na área fiscal tributária, falei, puxa, mas eu me senti um vazio de alguma forma, eu queria ter outra carreira, né, outra jornada. Como eu tinha feito Direito e Administração de Empresas... Ah, você fez as duas juntas? Fiz depois, uma em seguida da outra. Certo. Né? Eu fiz São Francisco e GV. Falei, puxa, uma grande reflexão, né, com os filhos pequenos. Eu falei, acho que eu quero partir para empresas, eu quero ter mais contato com pessoas, eu quero olhar mais a questão de tendências. E tem uma história engraçada, Clau, porque assim, eu sou de família empresária. Isso. Né? Além de família empresária, meu pai e minha mãe eram mega empreendedores. Então, aos 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar nas férias em loja, como vendedora. Tenho uma paixão por POS e por balcão. Né? Eu adoro. E comecei a gostar de pessoas, entender as dinâmicas de consumo. E aquilo era, assim, um conhecimento que eu sempre gostei demais de desenvolver. Então, nesse momento de vida, com meus filhos pequenos, eu falei, eu quero mudar e quero ir para a empresa, quero desenvolvimento de produtos, eu não sabia exatamente o quê. Né? Pedi demissão, ainda lembro, muito triste, porque eu podia estar confortável, né? Eu estava em ótimos escritórios e tinha uma carreira proeminente pela frente. Pedi demissão com o coração apertado, né? E estava num processo de transição, já em entrevistas para outras empresas de consumo e varejo. Neste momento, algo inimaginável aconteceu. Né? Porque assim, na minha empresa, na minha família empresária, eu não era sucessora. Né? Eu sou do meu núcleo familiar, eu sou a filha mais jovem. Então eu tenho 2 irmãos homens mais velhos que começaram a trabalhar com meu pai desde pequenos. E era meio que um ambiente que não era assim para mim no momento. Né? Acho que até em função da cultura da família, enfim. Claro, eu também e eu falei, e eu assim, cheia de vontade, querendo fazer minha marca, né? Querendo deixar minha marca no mundo, etc. Eu falei, vou para mercado, né? E quero essa independência, essa autonomia. E nesse ínterim, meu pai estava vendo que eu estava numa migração de carreira saindo do direito, falou assim, Gabi, mas por que você não passa lá, a gente conversa? E algo inimaginável aconteceu, ele me convidou para trabalhar nas empresas do grupo. Olha que interessante. Agora, assim, trabalhar com a família é um grande desafio. Sim. Né? Então, eu fiquei executiva lá 18 anos, presidente do que a gente chama hoje de Cidade Center Norte, 8 anos. E foi um grande aprendizado, Clau, assim, uma volta
né, no núcleo da família empresária, muitas vezes, né, desafiadora, fazendo toda uma jornada. Eu comecei passando por várias áreas. E às vezes, pessoas até me perguntavam, Gabi, você deixou de ser advogada para trabalhar na empresa da família? Então, assim, eu tive que resolver uma série de conflitos internos também, de independência, enfim, com relação a esse vínculo familiar, né? E eu queria, de toda forma, sempre, né, ser vista como a profissional, não como a herdeira, carregando, né, enfim, o sobrenome. Queria ter minha marca, minha independência, como eu falei, né? Então, aí tive essa oportunidade de trabalhar com ele, só que eu era apaixonada pelo negócio. Quando você nasce, né, numa família empresária, vivendo negócios 24 horas por dia, não tem sábado, não tem domingo, você fala de negócios o tempo inteiro. Não, e você vivia desde pequena, né? Eu já li em algum lugar que você, quando era pequenininha, brincava no canteiro de obra. Total, eu patinava nos corredores do shopping, enquanto minha mãe fazia decoração de Natal. Uma história assim, é intenso, né? Essa convivência com o empreendedorismo. Então, tive essa oportunidade, passei por diversos momentos, aprendi muito, me tornei presidente, teve o falecimento do meu pai em algum momento que acelerou o processo de sucessão no grupo empresarial. E aí a gente começou a jornada de governança. Né? O que é essa história de governança? Porque é interessante isso, né, Cláudia? Hoje a gente é tão engajada no tema, mas assim, há 15 anos atrás, como família empresária, a gente não sabia direito por onde começar. Por isso que eu me identifico tanto hoje com as famílias empresárias que a gente encontra aí no IBGC, que não sabe direito por onde começar, tem um desafio de sucessão na família, enfim. E a gente decidiu entrar nessa jornada de governança. Em 2017, tomou a sábia decisão da família sair do negócio. Então em 2017... hoje em dia não tem mais pessoas da família Baumgart trabalhando no negócio? Não tem nenhum familiar executivo nos negócios. A gente tem uma exceção no agronegócio, que é muito específico, mas é um grupo, um portfólio de empresas. Isso. A gente tem Vidacity, que tem 87 anos, Cidade Center Norte, que foi na década de 80, e tem o Agro, que foi em 76 a fundação. Certo. Então, a família saiu toda, né? Já era um consórcio de primos, terceira geração, certo, que estava trabalhando nos negócios com a segunda geração. Certo. Então, a gente fala que foi uma transição de governança movida pela terceira geração, mas com consentimento da segunda. Muito legal. Saímos da gestão, contratamos os primeiros presidentes não familiares, que é um processo de um longo namoro. Eu lembro, assim, 10 meses com mais de 15 entrevistas para escolher o primeiro presidente. E tem uma estatística ótima que eu adoro comentar, que normalmente, né, no primeiro CEO não familiar nas empresas familiares dura 8 meses, porque a própria família acaba destruindo, né, de certa forma, essa sucessão. Mas isso não aconteceu no nosso caso. A família se preparou muito, se conscientizou, né, do que queria, quais os benefícios de uma boa governança para uma empresa familiar. Então a gente se convenceu, mas assim, foi esse grande step back, mas importante. Né? A gente acredita muito na importância da proximidade da família empresária com o negócio, principalmente para bater o bumbo que a gente fala dos valores, da missão, do propósito da companhia, e sem perder o conhecimento dos familiares que realmente se engajaram nos negócios, são conhecedores do negócio. A gente não pode perder esse conhecimento. E aí, como vocês fizeram? A família foi para o conselho, e aí foi o que você começou a ser conselheira, ou você foi ser conselheira em outros lugares? Então, interessante, Cláudia, porque eu comecei a minha carreira, minha jornada em conselhos... aos 35 anos de idade, em paralelo à minha carreira executiva nos negócios da família. Então, eu fui chamada, na época, em 2009, para ser presidente do conselho da Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers, como a primeira mulher a ser presidente do conselho. Eu não podia negar esse convite, porque a gente abre portas para a diversidade,
né, e outras líderes, enfim. Mas eu não sabia direito qual é a dinâmica de conselho. Não, e você era do meio, né? O Center Norte Muito! é um dos shoppings mais top em termos de vendas, etc., aqui de São Paulo, né? Foi o 5º shopping em São Paulo, tem toda uma história aí de outlier dessa indústria de shopping centers, né, que continua crescendo, é muito estabelecido, muito inovador para a época também, por vários motivos, mas eu vivi aquilo, então eu conheci o segmento muito bem, mas conselho, governança, né? Então, assim, quando eu entrei na Brassi aos 35 anos de idade, eu comecei a me interessar pelo tema, estudar, ler artigos, fui bater na porta do nosso querido IBGC como aluna para aprender na formação de conselheiros como família empresária, né? Já que a gente quer seguir essa jornada no próprio grupo, eu preciso entender melhor, trocar experiência com outras famílias empresárias. Então, comecei... Aliás, lembro muito bem da minha turma do IBGC, divertidíssima, porque pessoas incríveis, icônicas, o Kaká, Giovanna Donella, Pop Tosi, e me apaixonei por governança. Falei, gente, o que é isso? Tem um poder... Tem um poder grande. Poder de organização, um poder de geração de valor, né? Eu posso, ao mesmo tempo, aplicar isso no meu negócio para que ele perpetue no tempo e para que a gente organize. Eu acho que esse é um driver importante também, Cláudia. A governança acaba organizando a família empresária e criando um fio condutor entre os familiares, herdeiros e sócios para olhar o futuro dos negócios, para se desafiar, para inovar, para preparar as pessoas, os futuros acionistas, para terem consciência e responsabilidade do papel que eles têm pela frente. Sensacional, sensacional. Então, essa é um pouco a história de Gabriela, né, que sai do direito, vai a mercado numa carreira executiva. Sim. Volta... Também como executiva, para o grupo. Como executiva, mas numa dinâmica de família. Sim. Assim, eu lembro, muitas vezes, meu pai mega empreendedor, ele deve ter me demitido umas 2 vezes... Aquela coisa de pai brigando com filha. Eu falei, não saio, né? Turrona, birrenta. Muito bem. E assim, puxa, eu acredito nisso. Então, a mistura de profissionalismo com amor, com emoções, acreditando numa construção coletiva maior. Muito bem. Né? Mas sabendo também, Cláudia, que eu acho que para mim é muito forte, que nada é eterno. Né? A questão de família, de negócios de família, você tem uma mistura de 3 elementos que são muito fortes. Né? Primeiro, a questão do saber. Você sabe, você conhece o seu negócio, você é o melhor acionista para o seu negócio, você é o melhor executivo, você é o melhor membro do conselho. Né? Então, tem uma questão do saber, conhecer do negócio. Sim. Tem a questão do poder. Né? Eu lembro muito da minha sucessão para um presidente não familiar, porque assim, quando você está CEO, você já teve essa experiência de uma empresa, você tem poder de decisão o tempo inteiro. Sim. Quando você, né, não gosto de falar step back, mas né, você dá um passo ao lado, né, numa jornada de governança de conselho. Você deixa de ter um poder executivo, poder de liderança no negócio e passa a ter um poder colegiado. É isso mesmo. Que é muito diferente. Nem todo mundo lida bem com essa transição. Então tem a questão do poder, que é muito forte, e tem a questão da influência. Então, saber, poder e influência. Influência, porque você tem os seus liderados, né? Você tem todo um sistema numa organização que responde muitas vezes pela sua inspiração. É isso mesmo. Pela questão do seu propósito pessoal. Você conhece vários líderes, você é uma líder. Né? Você sabe transformar ecossistemas, motivar pessoas. As pessoas estão ligadas muitas vezes ao executivo que está lá. É isso mesmo. Né? Por exemplo, quando meu pai faleceu, vários dos colaboradores, né, nos negócios tinham uma ligação com ele. Quando eu acabo assumindo um pouco esse lugar, nem todo mundo tem essa mesma ligação, essa questão de fidelidade, de identificação comigo. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? Então, um pouco entender, a gente vai ganhando com a maturidade, né? Com os quilômetros rodados, a gente vai entendendo um pouco essas transições que não são simples.
Mas aí eu passo para um papel, e olha que interessante. Eu já era executiva no grupo, já estava em vários conselhos. E fui ganhando musculatura, né, no meu conhecimento de conselhos, governança. Isso. Quando a sucessão acontece no meu grupo empresarial, eu não fui para o conselho. Eu pensava que você tinha ido. Não, eu fiquei num comitê de governança, de apoio para que toda aquela governança que tinha sido desenhada se materializasse. Até com um consultor externo, onde nós somos 3 núcleos familiares, Certo. sócios em partes iguais. Certo. Então tinha um representante de cada núcleo, eu e 2 primos, Certo. com um consultor externo, olhando a governança. E o meu irmão mais velho estava no conselho, na cadeira de conselho. Entendi. Também cada um dos 3 grupos tem representantes, então, no conselho. Tem no conselho. E aí, neste grupo de governança, a gente foi entendendo, temos as competências necessárias no conselho. A gente começou como conselho consultivo. Um conselheiro independente, depois outro conselheiro independente. Depois a gente transformou um conselho consultivo em conselho de administração. Aí a gente falou, puxa, está faltando um fórum, conselho de sócios, que é outra jornada de conhecimento. Como é que a gente faz com que acionistas e herdeiros tornem-se exímios sócios, olhando, né, o médio e longo prazo dos negócios, se formando para exercer bem esse papel. E aí a gente, por último, formou o Conselho de Família. Calma lá, vamos organizar a família empresária e a sua relação com a empresa. Então eu sempre gosto de falar dos 3 círculos de John Davis. John Davis, que é maravilhoso, né? Que é o círculo, né, da família, da empresa e dos sócios, né? Exatamente. E por que isso, Clau? Hoje eu entendo que sempre você tem que chegar num balanço e num equilíbrio entre essas 3 governanças. Elas se confundem. E a partir do momento que você vai ganhando maturidade, esses 3 círculos vão se tornando mais claros. Sim. Muitas vezes, né, a família acaba, né, uma governança familiar acaba estando junto com uma governança de sócios. Isso. Né, a família vai crescendo, a empresa também vai ganhando mais maturidade em governança, você vai separando os fóruns, são assuntos diferentes em cada um desses círculos. E né? precisa ter essa clareza, né? A boa governança implantada é isso, né? Exatamente. E o que você falou, que é interessante, que assim, não tem nenhum produto de prateleira em governança. Não é pegar o nosso excelente código de melhores práticas de governança corporativa, pegar e colocar ipsis literis na sua companhia. Né? Já falava Mônica Conrads, uma amiga nossa conselheira, que a boa governança é a possível para o momento. É uma jornada de amadurecimento das empresas e principalmente as empresas que têm controle de família empresária. Né? Então, assim, a gente começou com a governança corporativa, foi acelerada, né, por uma série de questões de sucessão, a gente resolveu olhar para a governança de sócios e, por último, a governança familiar. E hoje a gente tem as 3 governanças bem estabelecidas, com líderes e responsabilidades claras, líderes diversos, então são fóruns que tratam de assuntos específicos. E a gente percebe como isso foi, de alguma forma, libertador. E as relações familiares, que sempre foram boas, isso é importante falar, que a gente acaba encontrando várias famílias empresárias por aí que às vezes tem questões, né, de alinhamento, falta de alinhamento, de olhar de futuro, ou questões emocionais também, né? de convívio Inveja, pessoal. de coisa pessoal, que não deveria estar impactando no negócio, mas impacta. Porque... Então, quando você não trata, você acaba impactando. Então, assim, tratar os temas nos fóruns corretos, para nós, foi muito importante. E hoje, a gente está num processo muito interessante, onde a 3ª geração, que é a minha, está à frente de comitês e conselhos, está à frente, né, dessa organização de governança, já preparando a 4ª geração, que começa a fazer parte nos fóruns de governança. Então, no Conselho de Família, a gente já tem pessoas da 4ª geração participando das discussões. Numa discussão de protocolo de família, a gente está envolvendo, olha que interessante, e meu tio
Roberto, né, vivo, participa também. Então, a gente tem um membro da segunda geração, tem a terceira geração, que são 10, e tem a quarta geração, que são 18, já sendo envolvido nas discussões, nas dinâmicas. Então, é muito rico. Imagina que bom, né, você poder pensar no negócio, pensar na família e pensar nas relações de sociedade que muitas vezes, né, podem ser conturbadas, mas aí em 3 gerações, participando dessa construção. Gente, ó, escola maravilhosa. A meu ver, né, eu que convivo com vários grupos empresariais, né, eu vejo que o Grupo Baumgart, ele realmente fez o dever de casa. Eu acho que ajuda o fato das relações familiares serem boas. Isso é uma coisa que todo mundo que convive com o grupo, com a família, percebe, que tem esse alinhamento. E eu concordo que sempre a clareza dos fóruns, que temas cobertos em que local, ajuda muito. Ela já deu uma aula de governança, mas eu não posso deixar de perguntar para você. Tem algumas perguntas que eu fico assim curiosa. A primeira foi que você falou, nada é eterno, e ao mesmo tempo você falou, é um desafio ter um sucessor de fora, né, dentro do negócio. Também é um desafio, às vezes, quem é da família ser um sucessor, tanto que vocês optaram por as pessoas da família fazerem parte, não da execução no dia a dia. Isso. A minha pergunta para você é o seguinte, você acha que a pressão sobre alguém que assume a carreira executiva, um sucessor de algum dos negócios, o CEO, né, a pressão é mais forte sobre alguém que é da família, mais forte do que se for alguém do mercado, até porque sempre pode ter uma comparação com o antecessor, alguém da família antecessor, ou você acha que é a mesma cobrança? Cláudia, é muito particular, mas aí eu posso falar assim da minha experiência. Quando você carrega um sobrenome, vem junto, né? As pessoas normalmente falam, nossa, que maravilha, você... Até a gente já falou disso em outros fóruns. Ah, você é uma herdeira, você está com a metade da tua vida. A impressão que dá é que você está com a metade da tua vida resolvida. Né? Assim, você já tem... E realmente tem pontos muito interessantes de você nascer numa família empresária. Sim. Só que junto com o teu sobrenome... vem muita responsabilidade. E muita autocobrança também, você não acha? Sim, autocobrança sim, mas acho que nem todo mundo, isso é muito pessoal. Eu sou uma pessoa que tem uma autocobrança enorme. Sim. Né, de se provar. E aí depois, depois dos 30, a gente vai melhorando, mas nessa é um processo agenda. mesmo. É um processo. Hoje a gente consegue falar disso com mais leveza, mas faz toda a lição de casa. É isso, estuda, cuida de todos os lados, emocional, espiritual, é assim. Exatamente, a gente faz lição de casa, né? Porque o esforço, enfim, a resiliência, a persistência está sempre presente. Mas vem muita responsabilidade e vem uma expectativa. Né? Ainda mais você tendo pessoas que te antecederam que são muito reconhecidas. Né? E todo mundo é diferente. Você nunca vai poder substituir alguém, né, ipsis literis. Eu acho que essa é a grande riqueza da vida também. Sim. Né? Então, a cada geração, a cada pessoa da família que se envolve, por exemplo, nos negócios, a dinâmica muda. E o que eu aprendi, sendo de uma família empresária, é que todo mundo importa. Aqueles que se dedicam mais aos negócios. Mas muitas vezes tem familiares, enfim, acionistas que estão mais distantes do negócio, mas eles precisam de alguma forma serem envolvidos nas discussões, nas dinâmicas. Ou seja, todo olhar diverso traz muito valor. Toda discordância é positiva. Sim. Ela deixa a decisão mais elaborada, mais aprofundada, ela traz melhores decisões para a mesa. E todo mundo importa, tem um olhar muito inclusivo. Sim. A maior parte das dissoluções de sociedade acontecem por desentendimento entre sócios. É isso mesmo. Né? Então eu prezo hoje muito na minha vida a comunicação e a escuta. O que numa família empresária eu acho que é muito importante, principalmente daqueles que estão mais afastados, né? Para você entender, por exemplo, se é uma questão circunstancial,
se tem pode ter né, relação com alguma mágoa do passado, ou o fato de não se sentir incluído. E se a pessoa ela é acionista, né, principalmente tem esse envolvimento societário naquela companhia, é importante ela ser ouvida. Como, por exemplo, numa estrutura de governança familiar, o papel dos cônjuges é muito importante. Muito. E em muitas famílias empresárias, normalmente eles não se misturam, né? Assim, não deixam, não fazem parte ou não podem participar da empresa, ou não vão participar, né, por uma questão de sucessão e organização societária da sociedade, mas eles são muito importantes na dinâmica da governança familiar, no desenvolvimento, né, de viver os valores, de cultivar o propósito. Sim. Então, eu tenho aprendido e visto vários exemplos de família empresária que quanto mais você consegue incluir legitimamente as pessoas e descobrir os talentos e competências em cada um dos membros, mais rica fica a sua possibilidade de perpetuar no tempo. Aí você me pergunta, Gabi, é fácil? Não é. Não é fácil, porque e isso é humano, Clau. Por exemplo, você se identifica com pessoas que são parecidas com você, né? E é natural. Aí você fala, puxa, essa pessoa, né? Então, assim, a gente aprende isso nos colegiados de conselho. É hoje, isso mesmo. né? Então, a diversidade, ela é muito rica, né? Ela traz valor para as discussões e para as decisões, mas ela dá trabalho. Dá trabalho. Né? Porque você vai ser questionado, você vai ser conflitado várias vezes, né? No seu pensamento, nos seus ideais, mas isso torna a discussão e as decisões muito melhores. Exatamente. Mas você sabe que isso que a gente estava falando sobre perpetuidade, né? Várias vezes você fala sobre isso, né? E eu te fiz essa pergunta. E aí, a pressão em cima do sucessor da família é maior do que o mercado? Eu já estive em vários conselhos de empresas familiares e hoje sou presidente do conselho de um grupo familiar do Sul. O que eu percebo? A pressão não é diferente, eu acho, porque o resultado tem que ser entregue, Perfeito. né? Mas o que eu sinto é que quem é da família tem muito mais alta autocobrança e eu diria que assim, ocorrem mais efeitos em termos de dinâmica de grupo de projeções. Quando você tem, por exemplo, tal tio, tal primo, sei lá, segunda, terceira geração no conselho, e alguém que é da família está lá, sucessor, liderando um negócio ainda como executivo. Se aconteceu de essas pessoas terem trabalhado, vai ter que... Não, mas eu faria assim. Não, mas eu fiz assim. E eu acho que isso desgasta a relação ou faz com que esse sucessor que está ali na cadeira executiva tenha que ter um estofo emocional muito grande. Porque ele se autocobra e ele, de alguma maneira, ele sabe que quem está interagindo com ele ou ela ali no conselho são pessoas que já trabalharam no negócio. Então, não é simples. Eu acho bem desafiador, que foi o que você falou, né? A sucessão, quando ela é feita por alguém da própria família. E, Cláudia, não, super bem colocado. E tem uma coisa, né? E muito puxando, você quer ser reconhecido. E talvez no âmbito da família isso seja ainda mais forte. É quase. Eu sempre falo, gente, é um desejo infantil. Quero ser amado, quero ser reconhecido, né? E às vezes, por exemplo, uma cobrança severa ou uma frustração na empresa, nem sempre você consegue entregar todos os resultados que são esperados, acaba influenciando a relação familiar. É isso mesmo. Então, o preço é muito alto. Para você ter familiares, eu não sou contra familiares na gestão, muito pelo contrário. Mas a família tem que ter maturidade para reconhecer nesse membro da família que está ali se dedicando, abrindo mão, né, de diversas coisas para estar, de alguma forma, servindo esse propósito maior da família. É isso mesmo. Então, assim, a família precisa ter essa maturidade e o executivo familiar nessa posição tem que ter maturidade também para separar um pouco e saber que ele vai ser exigido e tem talvez essa cobrança adicional que acaba no almoço de domingo. É isso aí. Né? E às vezes pode prejudicar a relação familiar. É isso mesmo.
Não é simples, mas não tem uma fórmula, né? Não Aliás, tem, não você tem. falou disso, né? Você, tem uma entrevista que eu sei que você deu para Forbes, em que você deu uma declaração que eu achei fascinante, que é assim, Cláudio, pessoal, o que mais me apaixona em famílias empresárias é que não existe uma solução de prateleira, uma regra que funciona em todos os casos. Cada família tem sua cultura, seu sistema e seus valores, né? E, na verdade, assim, o que fazer para maximizar, então, o que é a realidade daquela família? Porque eu vejo que a gente sempre faz o tal do benchmarking, né? Alguém vai lá na família Bogatti, conta para mim, como é que você fez a implantação da sua governança, como você compartilhou aqui conosco, né? O que fazer, então, se cada família é diferente? Eu acho que assim, pensando um pouco com o nosso chapéu aqui de conselho, né? Sim, Você é um independente, você foi lá contratado, você sabe muito bem, você tem uma experiência enorme nisso. Foi contratado, enfim, para poder contribuir. Aqui a gente está falando de compreensão de cultura. Né? Dizia também um consultor que eu adoro, que é o Geni Bolonha, da Ethos, fala assim, conheço muito. Gabi, você precisa ouvir o que não é dito. É isso. E aí você fala, como, né? Como é que se dão as relações na família? Quais são os valores? Qual é a agenda de cada um deles? Qual é o processo decisório de cada um deles? O que traz conforto? O que traz desconforto nas decisões? Então, entender a cultura com muita humildade, né? Porque se aquela família chegou até aquele momento, né, numa empresa, tem muita história, Sim. tem muitas conquistas, tem muitos aprendizados. Acho que a gente nunca pode, deve sempre reconhecer a ancestralidade. Isso mesmo, visão sistêmica mesmo. Né? Porque é muito fácil, eu já fui, acho que na minha juventude, a gente chegava nas empresas e falava assim, isso aqui está errado, É isso mesmo. isso aqui faria melhor. Então requer também uma dose de humildade e compreensão, né, da família, desse sistema empresarial, para entender de que forma eu, você ou quem estiver lá como conselheiro independente, por exemplo, como é que eu posso influenciar, né, uma melhoria de governança nessa história da melhor maneira possível. Sim. E aí, isso que é encantador, porque nunca vai ser igual. Exatamente. Né? Então, tem aprendizado, você tem que ter escuta, tem que ter humildade. Eu já participei aí, né, de diversos conselhos de família empresária e é muito interessante, Cláudio, porque assim, primeiro que eu tenho dor de dono. Isso. Então, eu entendo os sistemas com uma facilidade enorme. Eu já passei por isso. Quando eu cuido de uma sucessão numa empresa familiar, eu já passei por isso. Eu já cheguei na minha mesa, demorei, como eu te falei, 10 meses para escolher um CEO. Aí chega o dia da apresentação do novo presidente na companhia. Você vai lá, pega uma caixinha de papelão, põe todas as suas coisas dentro da caixinha de papelão, deixa a sua mesa para um novo profissional que vai tomar as decisões de forma completamente diferente do que você tomaria. É lógico, né? Você tem sua forma de decidir, eu tenho a minha. É isso. Né? Por isso que o alinhamento nesse search de profissionais, o alinhamento de valores é muito importante. Mais do que as competências técnicas, é a habilidade, muitas vezes, de lidar nessas dinâmicas e os valores dessa pessoa, desse profissional, para ver se há um alinhamento. Né? E lógico, ali você tem o que, né, eu sempre gosto de falar também dos inegociáveis, né? Por exemplo, a gente quer sim negócios lucrativos, mas não é um lucro a qualquer custo. Ótimo. A gente tem toda uma agenda de sistema B, né? Vidacity, há 2 anos atrás, se tornou uma B Corp. Ah, não sabia. Sim, Olha. é uma B Corp. Então, assim, a gente tem que ter um presidente executivo que entenda que é uma prioridade estratégica para o acionista, tem que estar refletido no nosso planejamento estratégico. Então, as decisões têm que estar à luz dessa grande orientação. Então, o Vidacity se tornou B Corp há 2 anos atrás. A gente está numa jornada B com toda a cidade Center-Norte, com os shoppings, com Expo, com desenvolvimento imobiliário. Então, porque é um valor importante. Então, assim, você não pode ter um presidente lá que vai
de repente, canetar tudo e vai dizer, não, isso não agora. Não, esse investimento não é né? importante. Não, né? Então, esse tom, e é tudo muito combinado, é tudo muito transparente, né, Cláudia? Mas o que eu quero trazer com isso, na verdade? É que essas dinâmicas, né, de profissional numa empresa familiar, elas têm que ser muito cuidadas. Aí vou te dar um exemplo de novo, voltando à minha caixa de papelão. Aí você põe todas essas coisas na caixa de papelão, você sai, eu fiquei 18 anos. Você imagina a segunda geração que ficou 60 anos. Caramba. Passando, é muito desapego. Desapego pela construção de valor maior. É um desapego de poder. Sim. Você vai diminuir sua influência e você vai usar seu conhecimento em outros fóruns. Mas você tem que acreditar que essa governança vai dar certo. Sim. Você concorda? Sim. Que é um voto, assim, de confiança. É isso. Aí, e é um salto de fé. É um salto... É um salto de fé. Não, você tem que se reinventar. E nem todo bom executivo vai ser um bom conselheiro. É isso mesmo. Né? A gente tem casos, por exemplo, quando as pessoas são muito empreendedoras, elas têm outra história... Nem sempre elas vão se encaixar também de maneira contributiva num conselho ou num comitê. Mas olha, eu quero voltar à caixa de papelão, que é muito divertido. Aí você ganha a sua caixinha de papelão, põe tudo lá, tudo bem. A sua mesa é ocupada por outra pessoa. Aí você ganha uma placa comemorativa, né? Que é muito gentil. Falando assim, Gabriela, muito obrigada pelos seus 18 anos de colaboração. E vai para casa. Então você chega lá, fez com a sua placa e você fala, puxa, mas olha... há 18 anos que eu atravesso a cidade, que eu deixo os meus filhos às 7 da manhã na escola, que eu nunca faltei um monte de festinha, aliás, né, por estar trabalhando, por estar dedicado, e hoje é uma transformação. É uma transformação, muda tudo. E aí você fala, bom, exatamente agora, vários dos seus amigos viram e falam, puxa, agora você está aposentado, né? Muita gente que vai para conselho, Sim. não tem isso, agora eu vou viajar. Eu falei, gente... Não é nada disso, mas é uma jornada que você tem que passar. E aí você descobre, né, que trabalhar como conselheiro ou como acionista ativista, ser um acionista ativista, é um trabalho enorme. Enorme. Que hoje me ocupa mais, eu vou te muito falar mais. uma coisa, do que na época que eu era executiva. Eu não tenho a menor dúvida, até porque você tem um nível de autocobrança, querer fazer bem. E você é muito demandada, né? Porque a história do Grupo Baumgart é uma história bonita. Você fala muito abertamente, que não é todo mundo que faz, mas você fala muito abertamente sobre... Assim, não é tudo flores. Tem desafios, tem, né, perrengues, tem tudo isso. E você consegue falar de uma maneira que não é uma lástima, é uma inspiração. Gente, vai passar. Ok, tá tudo bem. Não, vai passar. Vai passar. Aí todo mundo fala, mas a pessoa saiu como presidente, está deprimida. Eu falei, eu entendo. Eu entendo, porque assim... E aí, de repente, você tem que se reinventar. E aí, hoje, Clau, eu acho que a gente tem... Se eu puder, de maneira muito aberta, poder ajudar... Você vai fazer. Né, famílias empresárias que têm esses desafios, ou conselheiros que estão nessas jornadas, ou poder dividir um pouco do que eu passei... Né, que isso ajude, que isso inspire outros empresários, eu fico muito feliz. Eu sei disso. E você é maravilhosa nisso. Aliás, falando em jornada de conselheiro, você mesma comentou, né? E eu já sei a sua história de por dentro, né? Sei que você já foi de vários conselhos de empresas familiares e sei que você também já foi e atualmente é de uma empresa listada, né? Você está no conselho da Track and Field, né? Isso. Lá você está só como conselheiro ou como presidente do conselho? Lá você é presidente do conselho. Imagina, gente, que top. Então, mais um, além do BGC lá. Adoro. Você vê diferença na governança numa empresa familiar e numa empresa de capital aberto, uma empresa listada? Vou te responder de uma forma muito objetiva. A boa governança não muda. Ok. Vou te dar 2 exemplos, né? Hoje eu sou presidente do conselho da Track and Field, que abriu capital já há uns 2 anos atrás, que a governança é impecável. Tem as regulações, né? Como vocês sabem, toda empresa de capital aberto tem todo um reporte, uma normativa muito mais severa de transparência, de prestação de contas, de controles, em função, né, dos seus acionistas aí no mercado. Então, isso é muito forte, levado muito a sério. E, ao mesmo tempo, eu sou, né, conselheira hoje. Hoje eu sou conselheira do Grupo Baumgart, que é uma empresa familiar,
uma SA de capital fechado, Sim. que tem uma governança, né, em linha com o novo mercado. Certo. Aí você fala, Gabi, mas assim, tem intenção de abrir capital? Não. Porque a boa governança, Clau, Ela não muda. ela não muda. Aí muita gente me pergunta, não sei com certeza para você também, um conselho consultivo de um conselho de administração. Eu falei, gente, a governança é a mesma. Tem questões, né, societárias de regulamento que mudam, né, no conselho de administração, uma matriz de alçada decisória, a questão do conselheiro ser estatutário, tem uma série de diferenças, mas se você tiver um bom conselho consultivo, né, que segue ali os princípios da nossa 6ª edição do Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, e talvez seja tão eficiente quanto um conselho de administração, sem ter toda essa mudança, enfim, estrutural. Sim, e eu concordo com você, eu vejo isso. Porque, no fundo, o conselho, eu vejo que ele é um órgão que agrega muito valor numa discussão, quase que para ser alguém com menos emoção, né, no calor do dia a dia. É alguém que vai trazer boas perguntas, né, reflexões, temperança, muitas vezes, principalmente para o empresário, né, que quer só avançar. Às vezes, ter um conselho que traga boas perguntas traz um pouco mais de temperança. E o que eu vejo é isso. Eu vejo que se você tem um conselho preparado, bem informado, né, diverso, você acaba tendo um ambiente que ele vai ajudar igualmente bem a empresa familiar, a empresa listada, seja um conselho de administração, seja um conselho consultivo, porque será praticada a boa governança. Exatamente. E lógico, cada uma delas, Clau, à luz da sua regulação, sim, da regulação necessária, né? Mas o poder né, de geração de valor, os princípios, a ética, a integridade, transparência, equidade, a nossa responsabilização, sustentabilidade, podem ser vistos nesses 2 mundos. Sim. Eu em adorei. Qualquer organização, na verdade. Seja ela pequena, outro dia foi super engraçado, até uma homenagem aqui ao Abílio, né? Eu dei uma aula com ele na GV. Querido Abílio, tive a honra de trabalhar com ele 5 anos. E foi muito especial, assim, emocionante a última aula que eu dei com ele na GV no final do ano passado. Final de 23, né? Exatamente, no final de 23, porque a gente falou um pouco disso, né? A gente falou de governança, ele contando um pouco da história da jornada dele, enfim, e assim, só fechando esse assunto, porque eu acho que tem vários exemplos e várias trocas que são importantes para nos inspirar nessa jornada. É isso mesmo. O Abílio, por exemplo, era um que não acreditava em família no negócio. Ele, por exemplo, ele era contra. Ele falava assim, não dá, é muita coisa emocional que acontece. E nos cursos da GV, várias pessoas que foram alunos, né, desse curso, eles são empresários, né? São empreendedores que vão lá até porque querem ver o Abílio falando. E ele ia com você, eu nem sabia que você ia junto nas aulas. Não, dei várias aulas com ele. Olha. E na última, até ele virava para mim e falava assim, Gabi, então, o que você acha disso? Aí eu parava e falei, você tem certeza que você quer saber o que eu acho? Porque ele mudou e no final ele até me convidou, enfim, para ir lá na... Não, minha família precisa te ouvir. Eu falei, a gente vai conseguir essa agenda. Mas aí, claro, até no curso dele foi interessante, porque tinha vários empresários, alunos, enfim. Isso. E aí uma aluna chegou, né, na aula e perguntou, mas, por exemplo, eu posso colocar a governança na minha companhia? Falei, me conta um pouco, né? Eu sou sócia do meu marido numa empresa pequena. Falei, lógico que pode. Né? Você chega para o seu marido e fala, então, querido, agora a gente vai ter uma reunião de sócios. Né? Vamos fazer assim? Vamos colocar uma pauta na nossa reunião de sócios? Ele deu... Vamos discutir sobre orçamento, investimento, estratégia como sócios? Vamos depois para outra sala e falar, bom, agora, né, nós dois aqui... A gente tem responsabilidade clara como executivo? Qual é o seu papel? Qual é o meu papel? O que eu espero de você? Quais são as nossas metas? Né? Vamos falar sobre performance de negócio? Sim. E aí, quando você for para casa, em outro fórum, você vai discutir a sua relação familiar. Meu amor, você está muito cansado, né?
Como é que está essa história executiva, empreendendo? Então, assim, isso já é uma governança. Isso é uma governança, excelente. Não importa se é você e seu marido, começa uma jornada de governança. Agora, assim, você tem que estar sempre aberto ao aprendizado. Sim. A escuta, a troca, né? Isso é muito rico também. No caso de famílias empresárias, sempre falar com outras famílias e não necessariamente o que funcionou para uma, funciona para outra. O importante é inspirar, né? Ter essa inspiração, essa vontade de continuar, de persistir. Às vezes, às vezes você dá 2 passos para trás, antes de evoluir novamente. É legítimo que muitas vezes na sociedade alguém queira sair, outros queiram entrar. Então essas discussões, e não pode existir assunto não falado. É isso. Não dá para colocar nada embaixo do tapete. Tem que chegar e trazer para mesa. Até o John Davis, que é um super professor que hoje está no MIT, fala, Gabi, o peixe embaixo do tapete, 1 hora você vai perceber... Vai perceber o tapete pulando lá. Que tem alguma coisa que não está, né, cheirando muito bem, que precisa ser tratada. Vários momentos você fala sobre longevidade dos negócios e você falou sobre os princípios, né, do 6º Código de Governança, né, de melhores práticas de governança lá liberado pelo IBGC agora em 2023, e entrou para esses princípios um que é a sustentabilidade, né? Isso. Sustentabilidade, alguns usam mais a terminologia atual, mais ESG, né? A gente vê que é um tema onipresente, né, nas empresas hoje. Eu queria ouvir a sua opinião, Gabi. O que você acha que está ocorrendo nas empresas, no mundo empresarial, de um modo geral, com relação à velocidade de implantação desse tema ESG? Você acha que está na velocidade certa? Você acha que as empresas ainda resistem a abraçarem a estratégia ESG ou o modo de ser e de fazer sustentável nas suas decisões? Você acha que isso está longe, está perto? Então, o que eu posso te falar, né, eu tenho percebido que há uma aceleração, há uma sensibilidade maior para o tema. Certo. E transformar isto nas decisões da companhia, uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Então, eu fico muito feliz porque eu percebo uma evolução de tratamento desse tema nos fóruns de conselho. Eu acho que há uma maior conscientização, né? No próprio IBGC, a gente percebe, hoje a gente tem uma jornada ESG com cursos, um número grande de conselheiros que vai atrás da informação, quer entender melhor a questão energética, a questão de carbono, as questões sociais também, que são muito importantes aqui para o nosso país, enfim, que a gente vive vários desafios. Então, tem uma procura maior por conhecimento, fala-se mais, várias empresas realmente colocam a sustentabilidade na sua estratégia e nos seus planos de ação, e também na remuneração dos seus executivos. Então, eu tenho sim visto uma evolução grande. Não sei te dizer, a minha impressão é que não é na velocidade que deveria. Certo. E aí muito influenciada pelo que a gente ouve em COP, no próprio Chapter Zero do IBGC, nas questões, enfim, nas pesquisas científicas, a gente vê que não é na velocidade que deveria, me dar uma certa ansiedade. Sim. E acho que também, Clau, é uma jornada de convencimento. E outro termômetro para mim que é muito importante é o mercado. Quando eu converso com investidores, por exemplo, aquilo está na pauta. As questões de sustentabilidade estão na pauta. Como é que as empresas são avaliadas hoje? Pelo mercado financeiro, pelo mercado investidor? É só resultado? Ou é algo mais? Como é que são avaliados hoje os relatórios das companhias? Né? Todos informativos. Então, tem uma sensibilização maior, tem uma materialização, a gente vê que é um movimento, a gente participa também do capitalismo consciente, participa de vários fóruns nesse sentido. Agora, materializar, acho que é um sonho que poderia, sem dúvida nenhuma, né, ter mais empresas
que tivessem aí esse olhar de capitalismo de stakeholder, Isso. com o seu footprint claro, com minimizando as suas externalidades negativas, com atuação social talvez mais intensificada, enfim. Né? Então, esse pilar, eu acho que pode ser cada vez mais reforçado nas companhias. Estando, né, sendo a sustentabilidade como estratégia, sendo refletida em metas, isso, em ações afirmativas, na remuneração de seus executivos e medindo seus efeitos. Isso. Pronto, né? Você já deu a execução. O caminho é esse. Eu sou muito otimista, Cláudia, e onde eu posso, eu sempre trago isso para a pauta, para a discussão e para as decisões. É isso. Eu acho que esse é o nosso papel, né? É isso. E você falou tudo, né? No fundo, a gente sabe que o conselho, ele é um órgão que existe para forçar as boas perguntas, para discutir exatamente a velocidade com que qualquer estratégia é implantada, nem que seja também a de sustentabilidade, a ESG, né? Agora, para isso, a importância é da gente ter um conselho bem preparado, bem formado, né? E você, até quando você citou esse curso lá do BGC, você falou sobre a quantidade de conselheiros, né? Sim. Que estão sempre se atualizando, indo atrás de cursos, né? O aprendizado contínuo, como a gente estuda. Eu não sei, mas eu quero te perguntar, agora eu vou inverter aqui o nosso bate-papo. Quero saber de Cláudia Elisa Soares, o que ela acha com relação a esse tema de sustentabilidade. Eu acho que as empresas elas estão ainda muito na ideia das discussões, mas eu, por exemplo, acho que as discussões elas não estão virando ainda práticas na velocidade que deveria. Isso a gente falou a mesma coisa. E me surpreende muito ver que, por exemplo, nos Estados Unidos agora, a gente está acompanhando, de fato, uma série de artigos, a mídia, tentando dar uma volta atrás na pauta ESG. Né? Recentemente, eu estava numa conversa em que me perguntaram, Cláudia, antigamente a gente ouvia falar os Estados Unidos como referência na busca de igualdade de gênero, diversidade em conselho, e, de repente, parece que isso está indo um pouco para trás. Né? Mudaram legislação, aprovaram várias coisas lá. Então, assim, eu acho que a pauta é uma pauta super relevante e ela não deveria ter esses step backs, né? Esses passos atrás, no sentido de avançar, porque Cláudia, eu não tenho a opinião de que sustentabilidade é algo oneroso. Muitas pessoas falam, eu vou devagar porque isso aqui onera. O que eu vejo é que a gente tem que ter uma visão de longo prazo. Por exemplo, eu sou uma empresa num setor que polui muito. A gente sabe que a regulação no mundo está mudando. Várias pressões de investidores, de stakeholders diferentes, de bancos, tudo isso está vindo para a mesa, né? Então, a empresa ela precisa se preparar para responder. Ela pode, inclusive, deixar de existir. Exatamente. Né? O risco, eu falo, toda matriz de risco tem que ter ali. Perdeu relevância. Ou por questões normativas, né? Muitas vezes vai ser convidada a parar suas atividades. Isso é muito sério. É isso. Então, eu acho que assim, as empresas elas podem estar pensando nesse tema de uma maneira mais estruturada. O que me chateia é muitas vezes ver que as pessoas ainda tratam desse tema como algo assim, aquela coisa que eu chamo da conveniência e não a convicção. Né? Isso aqui está na pauta, meu concorrente está fazendo, tem um relatório de sustentabilidade que eu quero divulgar. Então, parece que você trabalha para um relatório, mas, na verdade, você não está pensando, peraí, como é essa jornada, como é que isso está dentro dos nossos valores, do que a gente quer construir numa visão para diante. E se tem algo de uma mudança muito significativa que a gente tem que fazer, que vai demandar recursos, esse exemplo que eu dei, um determinado setor que tem uma matriz energética não ideal, que emite muito CO2, e ela sabe, a empresa sabe, é uma empresa exportadora, ou é uma empresa que atua no mercado global, ela sabe que virão as pressões dos diferentes stakeholders. Não dá para não falar sobre isso e não imaginar que você vai ter que fazer algum fundo, juntar de dinheirinhos, para no momento, se não for agora, em algum tempo X, a gente atuar sobre isso. Eu acho que essa maneira mais concatenada, ela não está ainda tão na prática sendo discutida nos conselhos. E eu acho que o S do ESG, ele é um tema um pouco evitado, porque ele é um pouco mais, assim, subjetivo, né? Ele não é tão objetivo e eu sinto que sempre vem para a mesa uma coisa do tipo assim, até aqui é papel meu da empresa, daqui para diante é papel do Estado.
e aí o tema fica andando de lado. Não, Cláudia, você sabe que com relação ao S, até a gente acompanha vários institutos, sim, organizações que têm um papel muito relevante. Eu acredito muito nas empresas tendo esta consciência e esse motor de transformação. Sim. Então tem muita oportunidade e às vezes eu acho que há menos atuação por falta de conhecimento. Sim. E essa foi a pergunta que eu estava te fazendo quando você devolveu. Danadinha ela, né? Mas é assim. Eu não ia perder a oportunidade de te perguntar, Cláudia. E você sabe que esse tema sustentabilidade é um tema que eu não só estudo muito, como também já fui, né, líder de comitês de sustentabilidade em empresas por onde atuei, né, no conselho. Eu estava te falando sobre esse negócio da formação, né, do conselheiro. Eu ia te fazer uma pergunta. Se você, quando vê esse preparo que os diferentes conselheiros têm que estar fazendo na sua jornada de aprendizado contínuo, você acha que vale mais a pena os conselheiros perseguirem um aprendizado mais especialista ou mais generalista? Então, eu sempre falo, tudo não terás. Né? Então, assim, eu acho que você tem que ter 3 grandes fortalezas. Né? Não sei porquê, não me pergunte, não li isso em lugar nenhum. Mas é o que inclusive falo nas minhas mentorias. Eu falei, escolhe 3 competências, 3 especialidades, que já é bastante. Já é bastante. Né? Então, sei lá, vai ser estratégia, vai ser sustentabilidade, vai ser transformação digital. Finanças, varejo, RH, comunicação. Enfim, acho que a gente está também vivendo nos conselhos uma janela de oportunidade para diversidade de conhecimentos. Que a gente já entendeu que pessoas iguais discutindo a mesma coisa não dá mais. Não dá mais. Até porque governança é um investimento. Né, para você ter boas pessoas discutindo temas, como mais diverso for os olhares, os recortes de mundo, melhor. Né? Conhecimentos diversos, enfim. Mas voltando, Cláudia, eu acho que você tem que escolher 3 grandes competências e se aprofundar nelas. De maneira continuada, o tempo inteiro. Né? Não é porque você se acha, né, super conhecedor em sustentabilidade, você continua estudando. Né, muito dinâmico, cada uma das áreas que você atua são muito dinâmicas. E um fio transversal de conhecimentos mais generalistas. Sim. Que eu digo que é o básico necessário. Eu não fui CFO, não sou, enfim, auditor, não tenho um profundo conhecimento em contabilidade, mas você tem que saber o básico. Sim. Então, o kit básico de diversas áreas você tem que saber até para conseguir ler e analisar os materiais que vem no conselho. Sim. Escolhe 3. Mais do que isso, né, eu já tive mentoradas que vieram com currículo gigante. Eu falei, isso aqui assusta. Assusta. É tanta coisa, é tanta competência e também que é bom, mas isso confunde. Né? E o que você quer? Qual é a sua vontade? Você quer ser referência ou autoral em quais temas? Isso aí. Né? É isso aí. Então, não sei se eu te respondi. Não, na verdade, a sua visão é a mesma opinião minha. Eu acho que, assim, um conselho, já diz o nome, é um conselho, é um grupo. Se você só tem generalistas ali dentro, todo mundo é generalista em tudo. Então, assim, cada conselheiro tem que ter as suas 2 ou 3 áreas de deep dive, ou seja, de especialista na sua carreira, no que estuda, às vezes é um acadêmico, né? E, claro, se a gente está no conselho, não dá para escapar de ter um mínimo de conhecimento de estratégia, de finanças, porque esses são temas que faz parte da descrição de cargo de um conselheiro. Ele tem que fazer o monitoramento, ele tem que fazer o que é a salvaguardar, né, a estratégia. Então, assim, eu tenho a mesma opinião sua e eu acho que a gente, de fato, não é treinado quando a gente vem de uma carreira executiva para ter essa visão tão clara assim. Eu tenho que ser um especialista, pode não ser em uma área, pode ser em 2, 3, mas não dá para ser raso ou generalista em tudo. Não dá. Não dá. E outro ponto, Cláudia, para completar, que eu acho importante, você não precisa ter todo mundo no conselho.
Os comitês hoje Excelente são ponto. órgãos incríveis de assessoramento ao conselho, onde você pode ter especialista, sabe aquela pessoa que tem uma especialidade, mas que é super relevante naquele momento da companhia para dar um salto, Aí né, a para pessoa seguir tá a no comitê. estratégia. Então, assim, os comitês, ou convidados, consultores convidados para estar Excelente. para Excelente. fornecer um relatório, para fazer uma pesquisa específica, né, ou na solução de uma questão. Então, você tem várias ferramentas, várias formas de ter as melhores pessoas, as melhores cabeças debatendo temas específicos. Bom, Gabi, você falou sobre diversidade, né? E a gente sabe a importância da diversidade de tudo, né? De gênero, raça, idades, entre outros, em conselhos e, na verdade, em toda a esfera da administração da empresa. O que você acha que pode ser feito para acelerar essa diversidade nos diferentes níveis dentro da organização ou na alta liderança e também nos conselhos? É interessante, né? A gente falando de cultura. Você ter uma compreensão da cultura da companhia, dos vieses, muitas vezes, que são inconscientes. Como funcionam, né, os processos de seleção naquela companhia? Será que nós realmente somos inclusivos? Né? Não adianta você acelerar uma pauta de diversidade se você não tiver ambiente para inclusão. Enfim, e eu gosto, Cláudia, a partir do momento que isso seja verdade para a companhia, que é um foco importante, de se estabelecer, de olhar para a cultura, Esse né, é o uma ponto de transformação partida. cultural, de ter metas claras, ações afirmativas, Esse é o que caminho. isso seja refletido na remuneração também dos executivos e seja tratado com muita transparência, com muita abertura para o aprendizado nessa jornada. Excelente, excelente. Por falar em aprendizado, a gente já está indo aqui para o nosso final, Gabi. A gente sabe que agora, em março de 24, você que já está, né, minha parceira de conselho de BGC há 4 anos e os últimos 2 como presidente do conselho do BGC, né? O que você acha que nesse seu mandato, né, de 4 anos, ou mais especificamente como presidente, né, nesses 2 últimos anos, o que você acha que foram as grandes entregas? O que você acha que são os grandes desafios que foram atendidos e que desafios a gente ainda tem adiante? Cláudia, você sabe que tenho uma gratidão enorme por ter vivido esses 4 anos no conselho do Instituto. Né? Aprendi muito. E a cadeira, né, que vocês, parceiríssima de conselho, né, me elegeram como presidente, foi muito especial para o meu desenvolvimento, enfim, para a minha contribuição com a missão do IBGC. Sim. Né? Conquistas. Eu acho que não eu, Gabriela, sozinha como presidente, eu acho que nós, como colegiado, tivemos grandes desafios. Sim. E tivemos grandes conquistas. Lembrando que a gente entrou, né, no último mandato, logo após a pandemia. Sim. Né, onde o conselho, o instituto teve que praticamente se reinventar em diversas áreas, partindo para cursos online, com um novo presidente, um novo diretor-geral à frente do Instituto, numa sucessão muito bem cuidada, né? E em 2020, nós, com o novo código, né, a revisão, a 6ª edição do código, eu acho que produzindo materiais importantes e disseminando a governança em todo o Brasil, atuação muito forte nos capítulos, né? Acho que expandiu o IBGC muito além de São Paulo. Muito além. E teve um marco que eu não me esqueço, que foi em setembro do ano retrasado, onde a gente tinha no IBGC mais associados de fora de São Paulo do que da própria capital. O que foi maravilhoso. Maravilhoso. Isso mostra que a missão, o impacto do Instituto está muito além do que a gente podia imaginar. Né? Um número maior de associados, quando no último congresso nós tivemos 49% de mulheres congressistas. Sensacional. Eu acho que esses são números incríveis. Eu acho que a gente mudou a dinâmica do Instituto. O conselho se tornou muito mais estratégico.
Sim. Fortaleceu a gestão. Então, assim, as conquistas, Cláudia, do colegiado, né, foram inúmeras. Sim. Essas são algumas que eu pude pensar agora. E desafio, nós passamos por uma outra sucessão, Sim. né, do Pedro Mello, nosso diretor-geral, num processo correto, transparente, estruturado de sucessão, com vários candidatos, e tivemos aí, né, o prazer de eleger a Valéria Café, então, e sabe, com maturidade, com todo o apoio necessário para seguir nas entregas do Instituto à luz do seu planejamento estratégico. Isso. Eu acho que outro desafio foi ter um colegiado muito diverso, um desafio e um aprendizado e um presente. Também, porque é tudo junto. É desafio, é aprendizado, é presente. Não, para o seguinte, super ativos na causa. Eu acho que todos os conselheiros apaixonados pelo propósito do Instituto, deixando as suas agendas individuais na casinha, na caixinha, e contribuindo como um time para o propósito do Instituto. Então, assim, as conquistas foram enormes, né? Nossa atuação também internacional, né? Participando agora da nova discussão de governança que está acontecendo na Inglaterra, da formação das redes, né? Que nós atuamos fortemente com CGU, TCU, SEST, CVM, B3, OCDE, né? Então, assim, essa criação de redes fortalecidas, outras instituições de ensino, sim, que nos convidaram, né, para fazer parte aí de discussões, de curadores de conteúdo. Eu acho que outro ponto super forte foi a questão da diversidade, do PDEC, de mais, né, do programa para ter mais mulheres em conselho. O Conselheira 101. 101. O apoio ao WCD, a questão, né, para conselheiros e conselheiras negras com a B3 e a Zumbi dos Palmares. Então, são tantas coisas. E muito acho que nós devemos à qualidade e ao engajamento do voluntariado do Instituto. É isso mesmo. Então, a conquista, Cláudia, não é nossa. Não. A conquista é dessa comunidade. E a gente quer... Desse nosso think tank da governança. E a gente quer, de verdade, a gente quer melhorar a governança nas organizações para ter uma sociedade melhor, para ter um país melhor. É isso aí. Esse é o desafio adiante. Né? E a gente deixa a casa muito bem arrumada. Para o pessoal que vem aí adiante no mandato 24, 26. Deixa o nosso conselho agora em março, mas a gente continua apoiando como voluntário. Tem uma história muito bacana do IBGC, que vai ser a abertura desse centro de pesquisa para famílias empresárias. Isso. Semana que vem estarei recebendo lá 88 pessoas de famílias empresárias no nosso grupo empresarial, em troca de experiências um dia. E depois tem o fórum, que é o primeiro fórum que o IBGC faz focado em famílias empresárias. Então, sim. Isso eu tô com gostinho de quero mais, né, Cláudia? Porque não assim, vai parar. Agora, não faltaram, a gente estabeleceu bem prioridades. Eu acho que eu saio muito feliz dessa. E queria te ouvir. Última pergunta aqui para a gente acabar. Como é que você termina essa tua jornada em conselho, neste mandato do IBGC? Eu termino muito feliz. Eu acho que a gente, como grupo, teve um grupo no mandato 2022 que enfrentou todas essas dificuldades que você falou, de uma reinvenção do Instituto. E eu acho que a gente teve um grupo 22, 24, que era o grupo perfeito para o momento perfeito de tudo que a gente viveu de amadurecimento e avanço na evolução do planejamento estratégico 2025 do IBGC, e viveu a própria transição já combinada com o Pedro Mello. Né? Eu acho que se não fosse esse colegiado, que é um colegiado, esse nosso grupo de hoje, 22, 24, muito detalhista, muito dedicado, com muito tempo disponível, a gente dedica muito. Agora, eu tenho que dizer, Gabriela, que tudo isso aconteceu e não é rasgação de seda aqui, porque você sabe que eu te escrevo isso toda vez. A dedicação dessa mulher, gente, é incrível. Se não tivesse tido, o presidente do conselho, ele dá o tom.
E você deu o tom da quantidade de coisas que a gente queria fazer sem ser assodado, mas com urgência. Ou seja, não é para ser atropelado, mas é para ser rápido, decidindo com passos sólidos, né, para avançar. E é incrível, eu acho que o que a gente avançou nos últimos 4 anos e ainda mais nos últimos 2 anos, sob sua liderança como presidente do Conselho, para esse avanço. E eu concordo com você que a gente não teria conseguido tudo isso sem o excelente time de diretores, né, e da gestão muito do IBGC. Profissional. Eles são super dedicados. E a comunidade mesmo de voluntários, que é maravilhoso. Todos nós podemos nos considerar líderes dessa transformação. E como o nosso programa é Liderança em Pauta, aqui para terminar, a gente sempre faz uma pergunta sobre liderança, querida. Foi maravilhoso te ouvir. Um exemplo, nossa, para a audiência aqui, uma escola de ideias, vivências do que é a vida real, né? A minha pergunta para você é o seguinte: o que é ser líder para você? Olha, não é fácil, não, uma resposta não fácil, mas acho que é persistir, ter coragem e ter humildade de aprender o tempo inteiro. Isso é o ser líder. Vai ser cada vez um líder melhor se fizer isso. Cláudia, obrigada, viu? Obrigada pelo teu carinho, eu te admiro muito, você sabe disso. Não é rasgação de seda também. E te admiro. Obrigada, amiga. Conte comigo na tua jornada aí, que seja cada vez mais de sucesso, tá bom? De todas nós. E da governança, né? Sim. Nesse nosso país maravilhoso que é o Brasil. A gente tem muita coisa para fazer. Muito. Como diz, né, a nossa missão lá no BGC é fazer uma governança melhor para um mundo melhor. Então, eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar e vamos ter esse mundo melhor. Vamos sim, Cláudia. Obrigada pelo convite. Eu que te agradeço. Seguimos Gabi. juntas, hein? Amém. Pessoal, e é isso. Terminou aqui mais um programa. Se você gostou, compartilha com um amigo, com uma amiga e vai lá no meu canal, acione o sininho para você ser informado toda vez que um novo programa for ao ar. Até a próxima.